Boa noite. Graças e paz. Meia dúzia, pastor? Não é qualquer graça e não é qualquer paz. É a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aê, recebam. É a graça é a paz que excede a todo entendimento. É a graça que só Ele, somente Ele pode nos dar. Ó, isso aqui, irmã, sabe o que é? É porque eu falo muito, eu tenho que tomar muita água. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Que alegria, viu, pastor Jair, voltar a essa casa, ver esses bancos aqui, mesmo em meio a tanta dificuldade que nós estamos vivendo, quase cheios, né? Louvado seja Deus, só não estão cheios por causa do protocolo, né? Mas quase cheios. Estive aqui em 2018, acredito que alguns lembram. Tinha alguém aqui? Levanta sua mão aí. Olha, muita gente nova, hein? Louvado seja Deus. Parabéns àqueles que desceram as águas do batismo ontem. Parabéns a você que está adorando com esse povo aqui. Como eu fui abençoado com esse louvor, com essa adoração. Parabéns, viu, irmão? Louvado seja Deus, que vocês continuem fluindo nessa graça, fluindo nesse amor, com essa paixão de servir ao Senhor, com aquilo que o Senhor te deu, aquilo que Ele te confiou, aquilo que Ele te deu privilégio para viver. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a respeito de um texto muito conhecido, numa perspectiva aonde muitas vezes nós passamos por esse texto e ele fala a respeito de um chamado, mas nós apenas lemos como se fosse um chamado muito específico deste homem, e esquecemos que o Deus que nós servimos é o mesmo, e Ele nos chama de maneira semelhante. Abraão, aqui na época onde está registrado em Gênesis 12, a partir do versículo 1, é onde você pode abrir sua Bíblia, ainda chamado Abrão, escutou uma voz que o chamou, uma voz que o vocacionou, uma voz que o direcionou, uma voz que não deixou em nenhum momento qualquer dúvida a respeito do que era necessário ele fazer. E eu quero orar com você nesse momento, para que realmente o Senhor fale conosco. Você está preparado para ouvir? Amém. E para obedecer? Amém. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos, Senhor. Obrigado porque nós não somos órfãos, obrigado porque o Senhor nos adotou, obrigado porque nós temos uma identidade em Ti, obrigado porque o Teu Santo Espírito que habita em nós, ministra aos nossos corações diariamente. E eu quero pedir ao Senhor, Santo Espírito, fale mais uma vez conosco, dirija os nossos passos, confirme a Tua vontade para cada um dos meus irmãos que aqui estão e aqueles que nos assistem pela internet, pelo canal do YouTube, pelas redes sociais. Fala, Senhor, fala mesmo, estamos sedentos do Senhor, estamos com fome da Tua palavra, então venha mesmo ministrar a Tua palavra em nós, e nos dá, Senhor, nos dá essa ousadia de confiar no Senhor em tudo, sem qualquer sombra de dúvida, e obedecermos a Ti, porque esse é o nosso papel, apenas obedecer. Em nome de Jesus, Senhor, me usa como instrumento que sou em Tuas mãos nesse momento, e que essa semente da Tua palavra venha mesmo cair em terra fértil,
que venha germinar, crescer e gerar frutos, frutos eternos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Abraão 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui. É muito interessante porque nós vemos aqui um homem já idoso, próximo de tomar posse da construção de seu pai, da herança de seu pai, das terras de seu pai, de tudo aquilo que a sua família construiu. E a primeira coisa que o Senhor fala para ele é que ele deve sair da sua casa, da casa de seu pai. E nós pensamos que isso é algo simples, porque nós vivemos em um contexto aonde nós temos avião. Então, para ir daqui para o Nordeste, por exemplo, aonde nós iremos morar, passar a morar o ano que vem, 3 horas de viagem, né? Hoje, as famílias vivem em vários cantos da terra. Tem famílias que têm membros, entes queridos espalhados pelo mundo todo. E apenas com um toque no smartphone, ele consegue ver o rosto do seu familiar. É interessante nós retrocedermos um pouco e parar para pensar. Qual era o contexto que Abrão vivia naquele momento em que o Senhor falou com ele? A expressão casa do pai, no mundo antigo, ela identifica um homem pela sua posição como membro da casa. Ele era o filho primogênito, aquele que herdaria tudo aquilo. Então, a posição que ele estava para a sociedade é aquela posição de primazia, aquela posição de privilégio, privilegiado, é o próximo a dar sequência na sua família. Essa era a posição. E nós vamos refletir hoje a respeito do que o Deus que vocaciona, Ele vocaciona no seu tempo e do seu modo. Não é no nosso tempo e não é do nosso modo, é no seu tempo e no seu modo. E aqui foi o tempo e o modo que o Senhor chamou Abrão, aos 75 anos, e com essa posição, ok? Quando o chefe da casa morria, como eu disse, o herdeiro assumia aquilo. Vinha tudo junto com as responsabilidades a ele, né? Colocadas. E essa expressão também está relacionada à posse de terra, de propriedades, ou seja, ele tinha muito a receber, porque o seu pai havia acumulado bastante. Isso nós vemos quando a gente estuda a história.
E Abrão estava abrindo mão da sua herança e de seu direito à propriedade familiar. Não era apenas assim, Fagner, deixa a sua família aqui em São Paulo e vai para o sertão nordestino. Não é o pastor Ed pegar a sua mudança e partir para um outro país ou um outro estado aqui. Era realmente, me permita aqui o uso do termo, divorciar-se, separar. Era renunciar, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para receber. E no mundo antigo, terra, família e herança eram alguns dos elementos mais significativos para a sociedade. Então, para os agricultores e pastores, era um meio de sobrevivência. Era dali que eles tiravam pão. Era dali que eles produziam também para vender. Os pastores cuidavam dos seus animais em meio àquelas terras. Os cidadãos, eles tinham as suas identidades atreladas à posição que ele tinha na família. Nós vemos isso em alguns exemplos. Quando o filho mais velho é enganado, recordam-se da história? Para que o mais novo ficasse com a herança. Nós vemos eles falarem de boca cheia, eu sou o primogênito, usurpar até desse título, como isso era forte. Os descendentes eram o futuro dessa família. E agora, Deus vê um homem em meio à idolatria, em meio a um contexto que jamais eles poderiam ouvir Deus diretamente falar com eles, e ele escuta o Senhor falar: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deixar a sua terra e família era uma decisão muito importante. Numa família tradicional, então, e antiga, como nós citamos aqui, muito mais importante. E como disse, numa cultura moderna que temos, de individualismo, de grande mobilidade, nós conseguimos chegar em locais de uma maneira muito rápida, é muito mais tranquilo. Mas Abrão arriscou tudo o que lhe era mais precioso para obedecer ao chamado de Deus para a sua vida. Eu lhe pergunto, o que você tem renunciado? O que você tem deixado de lado? O que você tem colocado no lugar que deve ser colocado para que você possa realmente servir ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu vigor, com toda a sua vida? O quê? Abrão renunciou à sua segurança. Imagina, nós poderíamos pensar que agora, renunciando tudo aquilo que ele iria herdar, com 75 anos, nos nossos dias, como diz lá no sertão, esse cabo é maluco, esse cabo é doido, não é não? Ele está seguro, ele tem o pão até o final da sua vida, ele tem bens para usufruir até o final da sua vida, ele tem casa, ele tem terras, ele tem empregados, servos, até o final da sua vida, e ele vai obedecer uma voz que falou para ele sair, abandonar tudo isso para segui-lo?
E nós vamos ver que no versículo 2 ele diz assim: eu vou te abençoar e farei de você uma grande nação. Com 75 anos, sua esposa é estéril. E aí? E olha, no versículo 1, você vai e eu vou te mostrar para onde você vai ainda. Sai que eu vou te mostrar para onde você vai. A gente sai daqui de São Paulo com destino certo para o sertão. De lá nós não sabemos para onde vamos, mas o próximo destino nós sabemos. Mas eu vou te mostrar o lugar. Então, ele aí renuncia a essa segurança, tudo isso, e ele colocou, sabe o quê? A sua sobrevivência, a sua identidade, seu futuro e sua segurança nas mãos do Senhor. Essa foi a escolha de Abrão. Senhor, eu renuncio tudo, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu coloco tudo em Tuas mãos, eu sou Teu, e tudo o que eu tenho é Seu, e eu vou. É isso que ele faz. É possível nós destacarmos nesse trecho que lemos, algumas características da soberania de Deus nesse chamado, e também da responsabilidade humana. Primeiro ponto, versículo 1, é Ele quem chama. Ele quem chama. Não devemos nos aventurar com um sentimento, de maneira alguma, na presença do Senhor, temor do Senhor. Eu quero gerar emoção em vocês nessa noite. Eu quero que o Espírito fale através de mim para confirmar o que Ele quer para cada um de vocês. Ele vocaciona a todos. É importante nós lembrarmos disso. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, fomos transformados, regenerados, salvos em Cristo Jesus, nós somos chamados para testemunhar desse Evangelho que nos alcançou. Mas há também chamados específicos. Como, por exemplo, o pastor Jair, ele é chamado para o ministério de tempo integral. Ok? E Deus vai confirmando isso ao longo da nossa caminhada. Então, qual é o momento que você está vivendo? O que Deus pediu para você fazer? Você está fazendo? A posição que Deus te colocou nesse momento é a posição que você está? Ou de repente, é como aquele banco ali, ó, o último dessa fileira aqui, está vazio porque está aguardando você sentar, porque é para você sentar ali. Reflita sobre isso. O que eu estou vivendo é a vontade de Deus para a minha vida? É interessante porque Cristo semelhantemente desafia as pessoas a deixarem tudo de lado para segui-lo. Está em Mateus 10, 37 a 39. Vamos lá? Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia.
é para nós. A chamada do Senhor Jesus, semelhantemente a chamada do Senhor a Abrão, é para nós. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, 7 e 8, algo muito semelhante que ele também vivenciou. Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Senhor Jesus, sendo Deus, esvaziou-se, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. No capítulo 3, versículos 7 e 8 de Filipenses, Paulo vai dizer assim, ó: mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para ganhar a Cristo. Abrão, que passou a ser Abraão, Moisés, nós vamos ver também, tantos outros homens, o próprio Senhor, em forma humana, obediente até a morte, aquilo que era proposto para ele, ele foi e realizou, ele veio, cumpriu tudo aquilo que era para ser cumprido, morreu e ressuscitou, como nós cantamos aqui nessa noite, ele venceu a morte. Se tivesse uns crentes mais, tinha dado um glória agora, né, assim, bem caprichado, não tinha? Mas como está a sua vida em relação ao chamado do Senhor para contigo? Como está? O que eu estou vivendo? Nós vemos também no versículo 1, que é mais importante saber quem está nos guiando do que para onde vamos. Vamos voltar lá em Gênesis. Quase que eu falei Abrão de novo, irmão. Misericórdia. Gênesis 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não falou para onde Abrão ia com a sua família. Ele não falou. Ele falou, ó, vou te mostrar. Então é mais importante saber quem está nos guiando do que para onde vamos. Quem tem certeza do dia de amanhã? Quem tem certeza da próxima hora? Desta noite? Nenhum de nós. Então é melhor estar na mão desse, que pode todas as coisas, que tem o controle de tudo e de todos, que reina sobre todas as coisas. Ele reina, Ele governa, Ele mexe da maneira que Ele bem entende, porque Ele tem toda a sabedoria, Ele é soberano. Então, ai de nós pensar em estar fora do controle dEle, em desobediência. O que Ele pede é que venhamos a obedecer. É isso que Ele quer, obediência. Obediência. Em Êxodo 33, nós vemos Moisés questionar Deus. Vamos ver?
Êxodo 33. E vamos ver a resposta de Deus? Olha só, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Agora, olha a resposta de Deus para Moisés. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Você pode estar questionando Deus nessa noite. Senhor, o Senhor falou que me ama. Senhor, o Senhor falou que ia fazer grandes coisas em mim, através de mim. O Senhor falou que iria me levar para determinado lugar. O Senhor falou que era para eu fazer isso, eu fiz, e o Senhor se agradou até. Mas e aí, Senhor, eu sou o teu povo, e agora? Olha a resposta de Deus para você. Eu mesmo não o acompanharei, eu estou com você. Sabe por quê? Em Mateus 28, 18 a 20, na grande comissão, o Senhor Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Descanse na presença dEle. Descanse e viva aquilo que Ele tem para ti. Viva isso. Viva essa vida em abundância. Para de questionar Deus, meu irmão. Para de questionar Deus, minha irmã. Apenas obedeça e descanse, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqueles que vivem debaixo dessa autoridade, aqueles que são submissos ao Senhor vosso Deus. Ele faz. Ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que você não consiga ter perspectiva do seu futuro, mas Ele está no controle da sua vida, se de fato você obedecer a cada passo que Ele te mostra. Ele não mostrou a Abrão o próximo passo, Ele falou: eu vou te mostrar. E Abrão só viveu isso, eu creio dessa forma, ele só viveu porque ele obedeceu, porque se ele não tivesse obedecido, ele não viveria o que ele viveu. Como que ele ia conhecer o próximo passo? Continuando na terra e diante, ali bem próximo da sua família, vivendo no contexto que ele continuava vivendo. Como? Se Deus quisesse fazer assim, Ele poderia. Ele pode fazer da maneira que Ele bem entende, porque Ele é soberano. Mas Ele escolheu, lembra? No seu tempo e no seu modo. No seu tempo e no seu modo. Não é no nosso tempo e da maneira que nós queremos fazer. Se nós quisermos fazer na força dos nossos braços, nós só vamos nos machucar, nos fadigar, nos ferir, e ficaremos igual baratas tontas, sem saber para onde ir e aonde iremos chegar. Vale a pena obedecer esse Deus, vale a pena ouvir a sua voz e caminhar segundo a sua vontade. No versículo 2 de Gênesis 12, nós vemos que Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte.
Porque ele fala assim, ó: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Quem é que faz? Quem é que torna? Quem é que abençoa? Ele é a fonte de tudo, Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é. É Ele quem fará aquilo que prometeu a você. É Ele quem abençoará. É Ele que vai tornar realidade aquilo que é promessa para a sua vida hoje. Ele é a fonte. Lembre-se, Ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Ai de nós querer fazer. Ai de nós querer tornar algo em alguma coisa. Ai de nós querer abençoar por nós mesmos. Nós abençoamos porque nós fomos abençoados. E nós somos esse canal que precisa mesmo, como povo de Deus, abençoar. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, assim disse o Senhor Jesus. Então nós temos mesmo que salgar, nós temos mesmo que ser diferença no local de trabalho, na faculdade, no colégio, em meio à minha família, sendo cristão ou não. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu tenho que ser o sal aonde as pessoas ainda não são cristãs. Não, você tem que ser o sal onde você é cristão também. Sabe por quê? Porque nesse mundo nós temos aflições, e às vezes os nossos pais precisam ser contagiados por nós, em um momento em que eles estão com sua fé balançada, sua fé enfraquecida. Ainda que eles sejam como os nossos irmãos aqui, líderes de ministério, você precisa daquele que está ao seu lado para te fortalecer. Você precisa iluminar na vida do seu irmão que está sentado do seu lado, porque em alguns momentos ele pode estar vivendo uma prova que parece que ele está rodeado de trevas, mas você tem que lembrar a ele que nada nem ninguém pode tocar mais nele, a não ser que seja a permissão do Senhor, porque ele foi comprado por um altíssimo preço, e agora ele é propriedade exclusiva de Deus. Mas ele está naquela circunstância sem enxergar o que está à sua volta. Eu me recordo, fizemos uma viagem recentemente para Santa Catarina, e nós pegamos uma tempestade muito forte mesmo, o qual eu tive que reduzir a velocidade, quase parando o carro, porque estava tudo escuro e era 10h30 da manhã. Eu falei para minha esposa: se eu sou uma pessoa que tem a tendência de ter síndrome do pânico, ali eu teria. Porque ali eu senti medo, viu, pastor? Homem sente medo, viu, gente? Ainda que esteja falando aqui, ele sente medo, ele é homem também. Você sente medo, e nós temos que ser honestos, que em alguns momentos nós clamamos: Senhor, me tira dessa situação, porque, por mim mesmo, eu vou ficar aqui, vou travar. Mas aí eu me recordo, eu não conseguia ver nada além da tempestade. Mas logo aquela tempestade passou, e eu pude ver o sol brilhar novamente. Assim somos nós em meio a uma tribulação, uma prova, mas o Senhor está conosco onde quer que estivermos, porque Ele garantiu isso, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e nós estamos aqui porque nós cremos nessa realidade. Se você não crê nisso, como que você é crente, irmão? Se você acha que quando você sai daqui e vai para sua casa e você tira essa roupa e põe um pijama para descansar, Deus não está com você, você não entendeu o que é o Evangelho. Se você acha que quando você quer fazer alguma coisa que Deus não pode ver, como se Ele não estivesse ali vendo,
você se esconde muito, você está equivocado, porque se você estiver no mais profundo abismo, ali Ele está. E Ele estende a mão dEle para te tirar dessa situação, porque Ele quer os filhos dEle andando na luz. Na luz. Essa palavra não é para que você tema, se entristeça e fique da maneira que você está ou vá para um lugar ainda pior. Essa palavra é o Senhor demonstrando o seu amor para contigo, porque o Pai corrige a quem ama. Então, se Ele está dizendo isso, é porque Ele quer que você desperte dessa situação, se arrependa e abandone, porque Ele está com os braços abertos para te acolher. Assim como o pai acolheu o filho pródigo que estava distante da sua casa, o Pai te acolhe essa noite. Se você está, vivendo isso, essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. De maneira alguma eu programei para falar isso, mas eu senti de falar isso. Deus te ama. Ele não desistiu de você, de maneira alguma, Ele não desistiu. No versículo 3 nós vemos que Ele é a fonte de toda justiça. Olha só, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ele nos usa como instrumentos, não como juízes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ah, você fez isso? Eu te amaldiçoo. Misericórdia. Que o Senhor nos livre disso. Nós somos instrumentos, não juízes. É Ele quem julga e age de maneira correta. Sabe por quê? Porque Ele é o justo juiz. A nossa justiça é falha. A nossa justiça, ela é parcial, ela não é imparcial. Ela é tendenciosa. A nossa justiça não é perfeita, mas a dele é. Tem alguma coisa para entregar aí, meu irmão? Entrega para Deus. Perdoa. Não deixa a raiz de amargura começar a crescer, não. Já se livra disso logo. Senhor, eu perdoo. Ah, não consigo, me ajuda, Senhor, eu quero perdoar. Clama a Ele. Se for necessário, fique ali, insista na presença do Senhor. Seja honesto. Amém? Observe a fala do Senhor. Por meio de você. Ele não falou, você fará. Ele falou, por meio de você eu vou abençoar. Por meio de você eu vou julgar. Por meio de você. Nós somos os instrumentos. No versículo 4, nós vemos que Ele exige algo. Lá no versículo 1. E aqui no versículo 4, nós vamos ver a resposta da exigência de Deus para Abrão. Qual foi? Partiu Abrão. Olha só, que lindo. Obedeceu. O nosso papel, a nossa responsabilidade é essa. Deus mandou? Faz. Ainda que você esteja morrendo de medo. Senhor, eu não sei no que vai dar, mas eu confio. Senhor, eu não sei quem vai prover, mas eu confio, porque Tu és o meu provedor e o canal será fulano, ciclano ou beltrano, ou alguém que você nem conhece, mas Deus vai suprir. E lembrando, Deus usa meios para isso. Missionário de tempo integral, aventureiro, não é de Deus não. Você pode pegar em todas as cartas, Atos dos Apóstolos, você vê, sempre tem uma igreja
local e enviadora. Sempre tem. Por que você quer andar sozinho se Deus disse para a gente andar em comunhão? Por quê? Será que esse projeto é do Senhor mesmo? Ou é um projeto que saltou aos seus olhos e você quer fugir da situação que você está vivendo, achando que lá, como Jonas, fugindo do Senhor, porque o Senhor tinha pedido algo e ele fugiu. Mas Deus estava no encalço de Jonas. Deus está no nosso encalço. Deus está ali, ó, firme e forte, como sempre foi e será, pronto para cumprir com a sua palavra. Então, se você está debaixo da palavra dele, ok, meu irmão, vai mesmo, não tenha medo. Ainda que estiver com medo, entregue esse medo ao Senhor, lança a Ele toda a ansiedade, lança mesmo, e fala: Senhor, eu confio em Ti, eu quero avançar. Qual é o próximo passo? E vai até o próximo passo. E qual é o outro agora, Senhor? E vai até o outro. E assim, viva, como nós vemos os homens e mulheres de Deus relatados na palavra, em tantos testemunhos nos nossos dias, declararem: eu combati o bom combate. Eu acabei essa carreira que me foi proposta. E eu guardei a fé. Que nós tenhamos essa graça de viver isso, meus irmãos. De falar não, porque nós somos alguém que é capaz por nós mesmos de falar isso, mas porque Ele, com a sua graça, nos abençoou e nos deu o privilégio de viver isso, e por isso nós declaramos: Senhor, eu combati, Senhor, aquilo que o Senhor pediu eu fiz, a carreira que me foi proposta foi por onde eu caminhei. Que nós possamos viver isso realmente. Esse é o nosso papel, nossa responsabilidade. O Senhor Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, como nós lemos aqui. Ele obedeceu o Pai em tudo, e sua obediência deixou as multidões maravilhadas. Pois ele vivia, praticava o que ensinava, muito diferente dos mestres da lei. Em meio à obediência dos filhos de Deus, o Pai é glorificado. Em meio à obediência dos filhos de Deus, o Pai é glorificado. Eu me recordo agora que, mês passado, eu fui cortar o meu cabelo, e daí, o rapaz que corta o meu cabelo, corta o dos meus filhos também, desde pequenininhos. Há quase 13 anos ele corta o meu cabelo. E ele me conheceu, eu ainda vivia, sabe, longe de obedecer ao Senhor. E daí, o mês passado, eu comuniquei a ele que o próximo ano nós vamos nos mudar. Aí ele falou: rapaz, não acredito. Eu falei assim: é verdade. Aí ele falou assim: vou perder logo 3 clientes de uma vez? Eu falei assim: mas Deus vai multiplicar, querido, fique em paz. Aí ele ficou pensando, matutando, aí eu estava pensando que ele estava pensando na perda, né, dali tão difícil, né, a gente batalha tanto para manter os clientes. Aí ele pegou e falou assim: Éfa, ele me chama de fala, Éfa, Deus muda a vida das pessoas mesmo, né? Olha só, que coisa linda. Eu não sabia que ele estava observando da maneira que ele estava observando a minha vida, a transformação que ocorreu pela graça do Senhor durante esses anos, e agora ele vendo aquele cara que falava um monte de besteira, que vivia por caminhos que não deveria caminhar, deixando os seus pais aqui, deixando os seus irmãos, os seus cunhados, deixando a sua profissão,
A graduação não é nada para minha glória de maneira alguma. Eu estou falando de algo que é testemunhar para a glória do Senhor. A sua graduação, a sua pós-graduação, os seus pacientes, para viver aquilo que Deus colocou no coração. Isso glorifica o nome do Pai, porque eu falei para ele, Luiz, se eu não viver isso, eu vou ser o homem mais infeliz, porque eu vou estar desobedecendo ao meu Deus. Eu não vou ter paz. Eu falei isso para os meus filhos, eu falei isso para minha esposa, ela vive isso comigo, eles vivem isso comigo. Semana, acho que passada ou retrasada, o meu filho pequeno estava contando para a professora, que ele vai mudar para Cajazeiras, porque ele é missionário. E ele falava, você não conhece Cajazeiras? Não. Você conhece Juazeiro do Norte? Não. Você conhece São Bento? Não. Eu conheço tudo, porque eu sou missionário. Eu já fui para esses lugares de viagem missionária, e o ano que vem eu não vou mais estudar na escola, no nosso colégio aqui, porque eu vou para Cajazeiras. Eu vou mudar para lá, porque lá nós vamos plantar uma igreja. E a igreja está nos enviando para plantar, porque nós somos missionários, Isso é lindo demais, gente. É lindo demais. E eu concluo dizendo, Deus tem o seu tempo e modo. Abraão tinha 75 anos. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Você pode estar pensando, mas eu tenho 70, eu tenho 80, eu tenho 90, eu tenho 40. Eu tenho só 15, eu tenho só 9. Se Deus está falando com você, simplesmente obedeça. É Ele quem faz, não é na sua força, irmão. Não é na nossa força, não é de maneira alguma. Deus tem o seu tempo e modo. E é interessante porque nós falamos tanto de Abraão, mas ele também errou. Abraão quis tomar a dianteira. Você se recorda quando ele se deitou com sua serva Agar? Se recorda? E foi um conselho de quem? Da sua esposa, Sarai. Já que eu não posso dar filhos, eu não posso dar luz, marido, deita lá com a serva, deita lá com a escrava, que aí você vai ter a família realmente que você precisa para que Deus faça de você uma grande nação, um grande povo. No que deu isso? Nada certo, porque ele quis fazer na força do braço dele. Ele quis fazer no tempo dele, do modo dele, e Deus tem o seu tempo e modo, não é da forma que nós queremos, nem no tempo que nós queremos. Olha só, 75 anos ele é chamado, ele sai, ele obedece, ele vive diversas coisas nesse percurso, e depois de 25 anos é gerado o filho da promessa. Isaac nasce quando ele tem 100 anos. Quando que nós admitiríamos isso nos nossos dias? Ele é Deus. Ele é Deus. É interessante, como eu estava falando para vocês, eu tenho 34 anos, nasci num contexto onde meus pais, como nordestinos, um cearense com a paraibana, vieram para São Paulo, e aqui eu fui criado com a cultura nordestina. Morando aqui em São Paulo, mas num ambiente machista, num ambiente de muita festa, muita alegria, muita família, porque o nordestino tem muita coisa boa, muita mesmo, como o sulista também tem, e assim por diante. Mas também tenho as suas falhas, porque todos nós somos homens. Nos casamos, não conhecia o Senhor,
Minha esposa é uma guerreira, uma mulher de oração. Me convidava para ir à igreja e eu falava, vai lá, amor, e ora por nós. Mas um dia, para resumir, que o nosso tempo já está acabando, pastor. 5 minutinhos, pode ser? Vocês aguentam aí, pessoal? 5 minutinhos, por favor. O Senhor me alcançou num chão de fábrica. Eu era metalúrgico, eu fiz uma oração maluca. Se o Senhor é Deus mesmo, me mostra o caminho da tua salvação. Não passaram 5 minutos, um colega de trabalho bateu nas minhas costas e me disse, Fagner, ou Fá, eu vim aqui te falar uma coisa, seja observador da palavra de Deus. Aí eu fiquei maluco, eu falei, Deus falou comigo, como pode isso? Eu perguntei qual era o caminho da salvação, eu orei em pensamento, eu não falei para ninguém, como que ele ficou sabendo? Aí eu pirei mesmo. E ali eu colei naquele cara, Joaquim, está lá em Minas hoje, homem de Deus. E ali eu fui aprendendo, e Deus foi desconstruindo um monte de coisa, e construindo um monte de coisa. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. E um domingo de manhã, 9 de agosto de 2009, eu me rendi ao Senhor. Domingo maravilhoso, domingo de festa no céu. E ali começou uma nova jornada. Caminhamos durante anos, servindo ao Senhor, em alguns ministérios. E no ano de 2016, nós começamos a fazer viagens missionárias. Igreja Batista do Povo, Vila Mariana, vocês conhecem muito bem. Começou o trabalho ali com o pastor Samuel nos convidou para coordenar as viagens missionárias. E nós fizemos para São Bento, para Juazeiro, né? E agora faremos para Cajazeiras. E está nascendo Euclides da Cunha, Bahia. Fique esperto aí, que se tem nordestino aqui, vamos chegar lá na sua terra, hein? Em nome de Jesus. E as igrejas lá estão muito bem, louvado seja Deus, as igrejas estão caminhando. E eu falei, está tudo certo. Estou servindo ao Senhor com minha profissão. Estou servindo ao Senhor na igreja local. Estou fazendo viagem missionária. Para que mais? Esse era meu pensamento, viu, pastor Ed? Esse era meu pensamento. Aí Deus me surpreende. Deus fala, por meio de irmãos, irmãs, da sua palavra, eu quero que você vá se capacitar. Eu quero você no seminário. Eu quero você no seminário. E Deus falando e começou a me cercar, sabe? Vocês sabem muito bem o que é isso, né? Você vai ali, Deus fala, você não resisti, obedeci. Graças a Deus. Estou concluindo o seminário agora, em dezembro, primeira semana, orem por mim, a apresentação do TCC. Peço as orações dos irmãos. E dia 13 de dezembro, agora provavelmente, ordenação ao Ministério Pastoral, lá na sede. Louvado seja Deus. Estamos aí, caminhando, passo a passo. Mas eu falei, tá bom, Senhor, então é para eu continuar aqui. Não é isso? É para eu continuar aqui na sede, está tudo certo. Aí, 2019... Deus fala assim, ó, eu quero vocês lá. Aí nós começamos a orar por isso. E assim, eu queria que vocês louvassem a Deus pela vida da minha esposa, porque sem ela, eu não estava aqui, irmãos. Ela é muito preciosa. Sem os meus filhos, Vinícius e o Caio, nós não viveríamos o que nós estamos vivendo. Nossa família é do Senhor. Eu faço essa oração diariamente. Senhor, a minha família é tua. Não é minha não, faz o que o Senhor quer mesmo. Porque é impossível a gente viver sozinho isso. É impossível. E o Senhor falou
E eu me recordo que nós ficamos, tá bom, mas para onde? Nós começamos a orar. Aí de repente é anunciado que vai nascer uma igreja em Cajazeiras. Aí estou eu e ela no culto, o pastor Jonas fala, irmãos, vamos plantar uma igreja em Cajazeiras, só dá eu e ela. Glória a Deus! Aí todo mundo olhou assim para a gente, aí eu fiquei quietinho ali, eu não sou de me envergonhar fácil assim, mas ali eu me envergonhei, porque só foi nós, literalmente. Só fomos nós. Aí passou o tempo, né? Minha mãe é cajazeirense, minha mãe nasceu em Cajazeiras e foi criada numa cidade vizinha. E eu conheço essa cidade desde pequeno. Eu fazia as viagens durante as férias com os meus pais para o sertão, e tinha uma tia que morava em Cajazeiras, então eu conheço essa cidade desde pequeno. Deus tem o seu tempo e modo. Aí, ficamos quietos, mas com o coração já acelerado, né? Será que é para lá que a gente vai, tal, tal, tal? Aí veio o pastor Samuel, diretor de missões, vocês conhecem também, né? E fala assim, ô Fagner, Jéssica, eu preciso conversar com vocês. Nós vamos plantar uma igreja assim, tal, 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 e nós precisamos de um casal com o perfil de vocês. É uma cidade universitária, tem 60 mil habitantes, é conhecida como a cidade que ensinou a Paraíba a ler, é uma cidade na capital, não, desculpe, no estado da Paraíba, fica bem distante da capital, fazendo divisa com o Ceará, tem 2 universidades federais. E eu sou fisioterapeuta, minha esposa é psicóloga, então tenho esses cursos lá, né? E eu vou como pastor de tempo integral ali, um obreiro de tempo integral, mas também iremos desenvolver um trabalho dentro das universidades, esse é um dos nossos desafios. Então esteja orando por isso. Aí ele fez esse convite. Aí nós vamos orar. Aí eu quero encerrar com isso e dizer o que nós vamos fazer lá, o que está no projeto. Nós participamos de uma conferência missionária em 2015, e era sobre o sertão nordestino. E ali, eu fui conversar no final com um dos homens que ministrou, né, naquela conferência. E eu pedi para ele dar uma atenção para Cajazeiras. Olha só, eu querendo fazer do meu jeito. Deus, leva lá, ó, né? Aí eu fui lá, ele manda um e-mail para mim, mandei um e-mail e tal, não sei o quê. Você já sabe o resultado, né? Não aconteceu. Aí quando eu fui orar a respeito de Cajazeiras, Deus me fez lembrar dessa cena. Eu pedindo para ele mandar um povo para lá. Aí Deus falou no meu coração. Eu estou preparando vocês, porque eu quero vocês lá. Deus faz o seu tempo e ao seu modo. O menino do violão me ajuda aqui, por favor. Ele está por aí? Você me ajuda aqui, irmão? Você conhece aquela música, Eu Tenho um Chamado? Vocês conhecem? Se for outra também, tudo bem, mas eu queria orar com vocês. Fiquem de pé, por favor. Nós estamos indo para lá em fevereiro de 2021. Eu sou o Fagner, minha esposa Jéssica, meu filho Vinícius e o pequeno Caio, que está ali tímido, mas aquele é o Caio, que o papai ama tanto, que Deus ama tanto. E nós chegaremos lá para somar com uma família que já está lá. Ali iremos desenvolver um trabalho com o nosso DNA de Igreja Batista do Povo, por meio de células, por meio de lares de paz, por meio de trabalhos onde a gente quer servir a sociedade, mobilizar os profissionais, os vocacionados, para que eles possam se envolver com a missão de Deus e servir a sociedade, causar um impacto, transformar mesmo aquela realidade que muitos vivem ali. Nós queremos servir com contraturno escolar,
as crianças das comunidades que lá tem, para que aquelas crianças possam estar ocupadas ali, tendo atividades, recreação e contato com essa palavra. Porque essa palavra é que liberta, que salva, que cura, que transforma. Então estejam orando por nós. Nós contamos, viu, pastor, em nome de Jesus, com a igreja local aqui em Taubaté, lembrando de nós, mandando um recadinho, visitando. Nos visite, vá lá comer uma buchadinha com Fagner, a Jéssica não come, mas o irmão ali gosta de buchada, eu acho. Gosta ou não? Oh, glória, vamos comer uma buchadinha junto. Se o Ed come, então, o Ed vai também, e você também é muito bem-vindo. E eu quero lembrar você, Deus vocaciona no seu tempo e modo. Curve as suas cabeças, curvem as suas cabeças, feche os seus olhos, traga à memória o que você já viveu com o Senhor. Talvez você não tenha um chamado específico para viver em uma outra localidade, mas o Senhor te chamou para servir aqui em Taubaté, para servir no seu ambiente de trabalho, para servir nos seus ambientes de circulação, supermercado, açougue, lanchonetes, por onde você caminha, aonde você tem relacionamento, aonde está aquele que o Senhor também morreu por ele, por ela, só que ela ainda não sabe, ele ainda não sabe, você precisa falar. Por quê? Porque você já foi alcançado por este evangelho, você já foi alcançado por esta verdade, e pode ser que o Senhor também falou ao seu coração já em algum momento, que Ele te quer em determinado local, que é, talvez até uma outra nação, e você até duvidou, assim como Sarai duvidou quando ele falou que daria o filho a ela, que ia gerar através de Abraão. Não há nada impossível para o nosso Deus, é Ele que chama, é Ele quem envia, é Ele quem sustenta, é Ele quem faz todas as coisas. Então apenas descanse nele, e seja obediente naquilo que Ele mostrar para você a partir de agora. Então a minha oração é para que você esteja atento, o que o Senhor tem para você agora. O que passou, passou, irmão, passou, irmã, não fica se lamentando. Deus é o Deus do recomeço. Viva isso, viva isso. Deus, obrigado, Pai. Oh, Deus. Aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo clamando, Pai, para que você confirme, Senhor, aos corações dos teus filhos, qual é a tua vontade para o teu filho, para a tua filha, Senhor. Nós nos rendemos mais uma vez ao Senhor nessa noite. Cumpra o teu querer em nós e através de nós, Senhor.
deixe bem claro, muito claro a cada um dos meus irmãos, para que eles possam se posicionar de acordo com a tua vontade, Pai. Traga à memória, Senhor, traga à memória aquilo que o Senhor já prometeu, aquilo que o Senhor disse que faria. Traga à memória agora, renove os sonhos, renove os propósitos, renove, Senhor, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que elas vivam para a tua glória, Senhor. Oh Deus, eu abençoo a vocação de cada um que nos assiste também pela internet, Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando online, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, não deixe que nada te distraia nesse momento. Escute a voz, a doce voz do Espírito, falando ao teu coração, qual é a direção, qual é o próximo passo que o Senhor tem para ti, e simplesmente obedeça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui, até mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando os ventos sopram contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro da Deus me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Eu não estou só, te sinto aqui, é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que